E adolescentes e catecúmenos ficam conosco, tá bom? Adolescentes e catecúmenos ficam conosco hoje. Muito bem. Agora é a escola dominical mesmo, viu, irmãos? Agora é a escola dominical, 12/8. Muito bem. Meus queridos, estamos aí tratando sobre teologia bíblica. Estamos nas nossas séries. Semana passada, o presbítero Arsênio nos falou sobre o Evangelho segundo João. Muito oportuno, né? Uma vez que nós estamos expondo João, o pregador convidado do domingo passado falou, pastor, posso falar de João? Claro, adianta para nós aí. E aí, quando eu chegar lá no capítulo 20, a gente compara os textos, né? E dando sequência, hoje nós vamos falar do único livro histórico do Novo Testamento, né? Um único livro que é dedicado exclusivamente, né? Não como os evangelhos, mas um livro histórico, né? Os catecúmenos ficam conosco hoje por conta da demanda de professores, mas isso vai ser um aquecimento de motores, né? Falei com eles hoje pela manhã no grupo lá. Vai ser um bom aquecimento de motores para assuntos que a gente vai tratar adiante. O livro de Atos tem bons fundamentos bíblicos para praticamente todos os temas que a gente vai tratar na classe de catecúmenos. Sempre difícil falar de Atos, irmãos, e de textos bíblicos inteiros, porque são livros grandes, né? Livros com muito conteúdo, então eu vou me restringir. Quero tratar hoje sobre três grandes temas que estão no livro, que são de bastante impacto para a vida da igreja e que são essencialmente assuntos da nossa teologia bíblica, né? Assuntos que nós vamos naturalmente retomar na nossa ideia aí de teologia bíblica. Então, por isso talvez você não vá ver muita coisa. Você fala, o pastor não falou daquele texto lá que Paulo é chicoteado. Mas eu não falei mesmo, meu irmão. Atos é bem grande. A gente vai se dedicar a alguns trechos. Mas você, por favor, tenha plena liberdade para nos interromper, fazer perguntas sempre que for pertinente aí no assunto de Atos, tá bom? Vamos orar, meu povo? Vamos orar, pedir a Deus que nos dê graça para estudar esse livro. Pai de amor, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã. Te agradecemos pelo dia do Senhor, que chuvoso e frio, Pai, nos faz estar aconchegados na Tua casa, Senhor. Obrigado porque de todos os lugares onde poderíamos estar, todas as ocupações possíveis, abrir a Tua palavra e estudá-la junto com os nossos irmãos é de fato um dos maiores privilégios, Pai. E nós te louvamos por isso. Pedimos que o Senhor fale conosco, que as instruções dos Atos dos Apóstolos, dos Atos do Espírito Santo, tratem profundamente conosco, nos disponham a amar o Senhor e servi-lo melhor. Oramos assim, Pai, gratos e pedindo no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, tem uma turma que faz essa defesa, né? Você provavelmente não deve saber, ou talvez já saiba a essa altura, que os nomes dos livros são dados pela tradição da igreja, não necessariamente intitulados pelos autores. Então, Atos dos Apóstolos é um texto, é um nome tradicionalmente dado, né, os primeiros atos da igreja, assim viviam os crentes do primeiro século, mas também muitos defendem a ideia de que esses são os atos do Espírito Santo, né, porque o Espírito Santo é que está se movendo na igreja. Trocar 6 por meia dúzia, meu irmão? Escolhe aí qual você prefere, do Espírito Santo ou dos apóstolos. Os dois vão chegar no mesmo lugar, isso não é uma grande discussão para nós. Mas como meu superintendente sempre recomenda, vamos fazer aí uma perguntinha de aquecimento para a gente entrar no livro de Atos, né? Vamos esquentar os motores para ninguém ter estiramento na coxa. Não é assim que você que é esportista tem que aquecer antes de jogar. Dizem que é melhor do que alongar. Para a gente se aquecer aí, o que há e o que falta, ou melhor, meu irmão, está invertida a minha pergunta, me perdoe.
O que há e o que falta na igreja de hoje que tinha na igreja primitiva? O que nós vemos na igreja de Atos que não tem hoje e o que tem hoje que não tem na igreja de Atos dos Apóstolos? O que há e o que falta na igreja de hoje em dia que nós vemos lá na Escritura? Essa pergunta, da forma como ela está escrita ali, é filosofia profunda, né? Tá invertida, me perdoem por isso. Vai lá, Ivan, puxa a fila. Em termos gerais, né, olhando a igreja como um todo, acho que falta a unidade de pensamento, né, a forma de agirem. Eu não lembro a expressão agora que está no texto, mas que eles pensavam e agiam da mesma maneira. Né? O grande número de denominações demonstra isso. A unidade de pensamento na igreja. Eu acho que pode ser que muitos aqui tenham já vivenciado isso, mas hoje, quando você vai iniciar um discipulado, ou você vai começar uma conversa com uma pessoa que ainda está recebendo, né, o Evangelho, está começando a conhecer Cristo, uma das perguntas clássicas que a pessoa fala é o seguinte: por que não existe uma igreja só? E aí eu acho que essa pergunta ela encaixa bem, né? Dentro dessa ótica que a pessoa olha, e depois, claro, você vai discipulando a pessoa, você vai mostrando a pessoa o caminho, aí ela vai conseguindo abrir a pista, né? E ver que no começo, sim, existia uma igreja, e aí depois ela precisou tomar rumos totalmente diferentes, e aí chega nos dias de hoje, né? Mas eu acho que vale fazer esse questionamento que as pessoas fazem, né? Por que não existe uma igreja só? Por que tem uma igreja que a placa é assim, a outra igreja é de uma outra forma, a outra igreja é de outro jeito? Né? Essa unidade da igreja, né? Parece que tinha lá e hoje em dia se perdeu. Hoje em dia parece se perder um pouco. A gente tem uma visão bem romântica da igreja de Atos, viu, irmãos? Vamos aí, vamos vendo aí no texto. O que mais? O que mais que tinha lá e que hoje você fala, a igreja se perdeu no seu caminho, já não tem mais como era lá em Atos dos Apóstolos? Quem se arrisca? Mas ninguém. Vai lá, Demilson. Aqui ao lado, Paulo, por favor. Na igreja primitiva, os irmãos examinavam mais as escrituras, né? Desde que estudavam, examinavam as escrituras. E hoje falta isso na igreja. As igrejas estão um tanto relapsas, né, na sua lida com a palavra, com a Bíblia. Pensa na dificuldade de chegar texto bíblico na sua mão lá na igreja primitiva, hein, meu irmão? Hoje tem 18 mil traduções. Tem uma Bíblia no meu porta-mala ali, que ela está no porta-mala que é só lá que cabe. É brincadeira. Tem uma Bíblia do Tiago, que ficou lá em casa. Uma Bíblia, ela é desse tamanho aqui, meu irmão. Os meninos disseram que vem com pós-graduação em teologia, aquela Bíblia. E lá na igreja primitiva você não tem acesso à Escritura. E hoje, que deveria ser tão mais fácil, a gente, não, o homem de Deus está falando aí, está tudo certo. Difícil, né? Posso falar só o que tem de igual? Problema. Tem a mesma quantidade de problemas ou mais, né? Esse é um ponto curioso também, né? Por isso que eu falei que a gente tem uma visão muito romântica, às vezes, da igreja primitiva, e a gente, às vezes, não vê problemas na igreja primitiva. Né? Eu falei até com os meninos essa semana aqui, estava conversando em algum lugar, é sempre aquela história de antigamente que era bom, né? Eu vi um vídeo essa semana que eu passei mal de rir, lá na reunião do acampamento, vi a cara do Cleógenes, lembrei, lá na reunião do acampamento estava falando isso. E aí o cara tá lá fazendo fogo com 2 pedras e dizendo, eita, vida boa! Né? Antigamente que era bom. Será que a igreja primitiva concordaria que o tempo deles é melhor para ser igreja do que o nosso? Pastor, mas no nosso tem ideologia de gênero. Lá eles eram decapitados, e aí? Está entendendo como é que é difícil? Por favor, o Cleógenes aqui vai completar para nós aqui a ideia. Tem problema na igreja primitiva, também é difícil ser crente lá. Bom dia. Não, era exatamente isso que o pastor acabou de falar, né? É a entrega. Antes, os membros da igreja acabavam virando tocha, né? Tocha humana. Eram decapitados. Hoje, uma simples chuva nos impede de estar louvando a Deus. Mas deixa eu dar o braço a torcer aos irmãos. Hoje eu estava estacionando o carro aqui, eu falei para a Sara, acho que hoje a escola dominical vai estar vazia, está fria, a turma está aí, ó. Glória a Deus por isso.
Nós não somos crentes de açúcar. Pelo menos, né, meu irmão? Pelo menos vir na igreja é tarefa nossa. Meu irmão, nós vamos andar por 3 grandes temas que eu escolhi em Atos para falar sobre eles. E a gente vai ver princípios da nossa igreja hoje que estão na igreja primitiva. A igreja em Atos é tão importante porque esse livro narra a instituição da igreja. A igreja de Cristo, como ela é, não existia antes. A sinagoga não reflete a vida da igreja, os costumes judaicos, os sacrifícios no templo não refletem a vida da igreja do Novo Testamento como nós a conhecemos. Os evangelhos nos mostram as primeiras conversões, as primeiras pessoas que creem em Cristo, mas como isso vai crescer e se estruturar, a gente vai conhecer no texto de Atos. E tem muitas falácias nisso. Tem muitas ideias, tantas vezes, de que a igreja de Atos era mais bondosa, mais generosa, porque eles dividiam as coisas, eles tinham tudo em comum. Ah, pastor, a igreja de hoje em dia não tem tudo em comum e não divide mais as coisas. Diz o irmão que não vem nem no junta panela. Está entendendo? Quando a gente está lidando com essas crises. Olha lá, está vendo? A igreja de Atos não tinha essas bobajadas de presbiteriano, de presbítero, de reunião do conselho, de fazer ata. Será que não tinha? Será que era assim mesmo? Então a gente vai voltar a alguns princípios, pelo menos 3 grandes princípios hoje, para dar uma olhada na igreja de Atos e ver como é que a teologia da igreja continua sendo a mesma. Como é que as ramificações de outras igrejas vão surgir por causa dos falsos profetas, por causa dos maus ensinos, mas a igreja de Cristo ainda está lá pura e cristalina, e ela não é aquela que se chama a verdadeira igreja de Cristo. Né? A igreja apostólica romana hoje diz que eles são a genuína e verdadeira igreja. Não, meu irmão, a genuína e verdadeira igreja é a de Atos. Né? Se nós puxarmos o fio, você, presbiteriano da primeira igreja de Guarulhos, vai chegar lá na igreja de Atos, vendo quem veio de onde, que veio de onde, que veio de onde, nós vamos chegar lá com certeza absoluta, tá bom? Então, a verdadeira igreja, a igreja de Atos, vamos pensar um bocado sobre isso agora pela manhã. O primeiro tema a se pensar em Atos dos Apóstolos é sobre missões e evangelização. Ai, que chato, pastor, de novo falar de missões? De novo, Sara. Você acredita? Por que seria tão importante? Porque o texto bíblico fala disso. Porque essa é a realidade da Escritura em Atos. Veja que os primeiros capítulos de Atos estão nos mostrando a ascensão do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Tantas das promessas de Cristo, a obra do Senhor Jesus, não está completa antes da sua ascensão. Jesus, ao ressuscitar, recomenda aos discípulos para que vão para Jerusalém e ali o Senhor Jesus falaria com eles. E o capítulo 1 de Atos narra essa cena. É o Senhor Jesus ordenando, mais uma vez comissionando os crentes e logo em seguida ele vai ascender aos céus. Atos 1:8 é o texto mais famoso para pensar sobre isso. É um texto bem central em toda a nossa teologia de missões. Quem for crente o suficiente, leia para nós aí. Atos capítulo 1, verso 8. Pode ler em alta voz. Quem lê? Tati, aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Fala do Senhor Jesus. Ali no Evangelho de João, a gente tem os grandes discursos, falas mais longas, e o Senhor Jesus em João fala largamente sobre o Consolador, o Espírito Santo. E Jesus diria, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Qual é o momento da descida do Espírito Santo? O que precisa acontecer no desígnio de Deus? O Senhor Jesus ascender aos céus, para que então o Espírito Santo venha. E o Senhor Jesus mais uma vez diz, recebereis poder. Ó, meu irmão, que chique, você é poderoso. Você é Superman, você aqui, você e o Batman não, que ele não tem poder. Mas você e o Hulk está ali lado a lado. Muita gente faz analogia com esse texto, dizendo assim, ó, a palavra aqui para poder é dunamis. É o mesmo verbo de dinamite. Por isso que os crentes são poderosos.
O detalhe é só que dinamite é de uns 200 anos atrás, né? E dunamis lá do texto é realmente poder. Muito pentecostal esse texto, né, meu irmão? Momento pentecostal na primeira igreja. Recebereis poder de Deus. E isso não é uma crítica aos irmãos pentecostais, mas a que serve o poder de Deus? A que serve? Os neopentecostais lidam com o poder de Deus de uma forma muito singular. O poder de Deus na ação do Espírito Santo é dar o cuspe santo na sua testa e você receber poder de Deus e cair no chão e alguém cobrir você com uma grande bandeira de Israel e você ficar lá em mistério por algum tempo. Poder de Deus. O que o texto bíblico diz sobre o poder de Deus? Para que receberíamos poder de Deus? Testemunhar. Para que os crentes receberiam poder de Deus? Poder de Deus para serem apedrejados como Estevão, testemunhando até o dia da sua morte. Poder de Deus para, como Pedro, após a descida do Espírito Santo, pregar um sermão e no poder do Espírito Santo, ver 5.000 homens convertidos, fora suas mulheres e crianças. Poder de Deus para o anúncio do Evangelho. E então o Senhor Jesus prepara a igreja para essa pregação, para esse anúncio. E a igreja vai receber o Consolador. O Senhor Jesus ascende aos céus. E é muito curioso o texto, né? Quando diz que eles estavam ali olhando para cima, vendo Jesus sumir no meio das nuvens. Sabe quando você solta um balãozinho, aquele balãozinho de gás hélio, você fica assistindo ele até perder de vista? Eu imagino que seja uma cena semelhante a isso. E aí aparece um anjo do Senhor. E você sabe o que o anjo diz para eles de uma forma muito piedosa, pura, numa grande revelação de Deus? O anjo fala assim, bora trabalhar? Não é o que o anjo fala? O anjo diz, varões galileus, o que vocês estão olhando? Este que subiu é o mesmo que descerá. Ele não mandou vocês testemunharem? Vamos, gente, vamos embora. Apressa o passo. E esse é o tempo que se cumpre a festa de Pentecostes. Festa que acontece 40 dias após a Páscoa. E então, reunidos na festa de Pentecostes, estão orando ao Senhor. E então, finalmente, o texto mais clássico sobre a ação do Espírito Santo desce sobre a igreja poder. E nós vamos falar disso já já, sobre essa descida do Espírito Santo. Esse é um segundo bom e grande tema que nós vamos tratar. Para a missão da igreja, agora a igreja é capacitada pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. O resultado disso, Pedro vai lá testemunhar, há 5.000 conversões, e o texto bíblico nos conta aquela realidade maravilhosa. E partiam pão de casa em casa, com singeleza de coração, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Parece que a igreja está vivendo a gloriosa missão do Senhor. Até que nós chegamos no capítulo 8 de Atos. Atos capítulo 8, verso 1 a 4. Quem for tão crente quanto a Tati, por favor, leia para nós. Erga uma de suas mãos aí, quem quer ler para o Paulo trazer o microfone. Aqui, ó, Roseli está aqui, ó. Roseli foi mais rápida, Mateus. Ela está virando EBD, hein? Está virando EBD. Roseli vai ler aqui. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A vida da igreja não é um morango, meu irmão. As coisas estão bem e a igreja está nos seus primeiros passos. E não tarda a vir perseguição sobre a igreja. Estevão é o primeiro mártir da igreja. Pense, a Escritura diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando os
judeus vão arguir com Estevão, o capítulo 7 mostra Estevão pregando com primazia, com pura sabedoria sobre a Escritura e apontando Cristo como Redentor. Estevão, de forma... Agora, ninguém conseguia refutar Estevão, a ponto de que, no final do seu discurso, a decisão é uma sentença de morte. Ninguém tinha como dizer que ele estava errado. Então, Estevão é morto, apedrejado. A roupa de Estevão posta aos pés de Paulo, que consentia na sua morte. Paulo dava autorização para que Estevão fosse apedrejado e morto. E a igreja agora começa a ser perseguida. O efeito da perseguição na igreja é a dispersão dos crentes. Onde é que estão os crentes agora? Eles fogem da perseguição. E o que eles fazem enquanto fogem? Diz o texto. Pregam. Eles fogem testemunhando. Eles fogem da perseguição pregando. Então, a fala do Senhor de dizer, vocês vão pregar agora na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Até então, a igreja estava bem confortável partindo pão de casa em casa. E por isso, perseguição sobre a igreja. E isso é o que vai espalhar a igreja por todos os cantos. A gente começa a ver em Atos a missão primordial da igreja, testemunhar sobre Cristo, apresentar a redenção. A igreja tem a tarefa de anunciar do evangelho. Olha, meu irmão, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele não vai como o profeta moderno, né? Tem um vídeo do profeta moderno no monte dizendo, eu amaldiçoo você, ou morro eu ou morro você. Estevão está pregando o evangelho de Cristo e sendo apedrejado, contempla os céus. Estevão, o texto de Atos narra que Estevão vê o céu se abrir perante ele na sua morte. E a igreja agora, meu irmão, não está sendo acovardada pela perseguição. Os irmãos vão sim preservar sua própria vida fugindo, mas vão fugir pregando. Pense, ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por algo que não creia de fato. A igreja de Cristo vai levar adiante o evangelho e vai seguir pregando a palavra. O restante do livro de Atos vai nos mostrar agora igrejas se estabelecendo por diversos lugares onde haviam conversões e aqui no que toca às missões e evangelização, viagens missionárias, essencialmente de Paulo e tantos outros companheiros, Lucas, Timóteo, Barnabé, João Marcos, tantos que o acompanham e Paulo vai conduzir, Paulo vai guiar essas missões ao longo do livro. Então, após a conversão de Paulo, a primeira coisa que Paulo faz é pregar. Paulo converte num dia e prega no outro, e não para de pregar até morrer. É isso que a gente vê lá em 2 Timóteo, o último texto escrito pelo apóstolo Paulo. Tá bom? Pergunta para ganhar estrelinha. Qual a cor do cavalo de que Paulo caiu quando ele viu a luz? Paulo caiu do cavalo, não caiu? Caiu? Quem falou? Paulo não caiu do cavalo? Não tem cavalo no texto, meu irmão, é só pegadinha aqui, ó. Vamos lá, esse aqui é para você ficar comigo aqui na EBD, não cochila não. Dá uma olhada no apóstolo Paulo convertido e pregando. As 3 viagens missionárias de Paulo, olha como é que elas expandem, como é que elas cada vez mais se estruturam. A fala do Senhor Jesus é, vocês vão pregar na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Esse mapa é uma vaga representação do mundo conhecido, do mundo comum. Pense aí, o Leandro falou sobre o Império Romano, lá na introdução dos Evangelhos, e sobre como o Império Romano dominava e dava paz. Né? Era um tempo tranquilo de transitar por toda essa região. Meu irmão, deixa eu passar para o outro mapa aqui, só para pegar a parte de baixo. Tiro está logo aqui, tá vendo? Ó? Cesareia. A região bíblica que nós estamos acostumados está aqui no fundo do mapa. A Judeia é a parte sul da região de Canaã. A Samaria é a parte norte da região de Canaã. O que você está vendo aqui, ó, é o topo da parte norte. Isso aqui é a pontinha de Samaria. Então eu tenho uma pregação que começa na Judeia, que se expande a Samaria e que vai até os confins do mundo conhecido. A primeira viagem de Paulo, ele sai de Antioquia. Aqui já se tem uma igreja estabelecida. A igreja de Antioquia vai ser uma base missionária para a igreja, para as viagens missionárias de Paulo.
Tem um teólogo, é um teólogo moderno, fantástico, mas o cara é bom, um cara que produz uma teologia assim, Itamar Honório Corrêa Júnior. Reverendo Itamar escreveu sua tese, se não me engano, de mestrado lá no Jumper em missões, não sei se mestrado ou pós-graduação ele fez em missões. Ele escreveu a sua tese sobre a igreja de Antioquia como essa fundação missionária para as viagens de Paulo. A igreja de Antioquia como um modelo de como a igreja precisa ser para apoiar e lidar com os missionários. Pede lá para o seu missionário agora, não é seu pastor. Seu pastor sou eu agora e eu sou bairrista. Você falar que seu pastor é Itamar, vou ficar machucado, vou chorar no chuveiro de noite. Brincadeira, irmãos, o pastor Itamar é meu pastor também, até hoje de coração. Falei com ele ontem. Olha como que de Antioquia Paulo está partindo. Paulo vai aqui para Perge até Listra. Quer saber mais sobre Listra? Amanhã, lá na casa do Arsênio, grupo dos Lares, você vai ver Paulo e Silas em Listra e o que acontece lá. O começo aqui, ou o meio já, né, da primeira viagem missionária. Passam pela ilha de Chipre e vão a Antioquia da Psídia, né? Nós temos Antioquia da Síria e da Psídia, duas cidades com o mesmo nome. Vai até Derbe, volta até Antioquia. Você tem uma primeira viagem, você tem um primeiro círculo de igrejas sendo plantadas. Qual é a estratégia de Paulo na continuação, na segunda viagem missionária? Voltar nas igrejas que já foram plantadas. Paulo vai fortalecer os crentes que já creram e pregar em outros lugares. Então, olha como a viagem se expande aqui, né? Agora Paulo está partindo de Jerusalém, que está logo aqui embaixo. Paulo vai subir para Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, e Paulo vai chegar aqui a esses lugares onde ainda não tinha vindo. Ali em Atos 17, a gente tem Paulo pregando em Atenas. A sede da Grécia agora está sendo construída. As famosas cartas de Corinto. Paulo está pisando lá agora e pregando. E da mesma forma ele vai voltar a Éfeso, ele vai passar por Listra, lugar onde ele já tinha pregado na primeira viagem. Mas olha a expansão agora da pregação do Evangelho. A terceira viagem missionária de Paulo vai ampliar ainda mais alguns destinos. Os países aqui, ou melhor, as cidades do norte, Paulo vai passar em muito mais delas. Igrejas aqui são plantadas em cartas agora que a gente tem um apóstolo escrevendo. A igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna vai ser referida lá no livro de Apocalipse. A carta aos Efésios que vai ser escrita, Paulo está ali pregando em Éfeso, lidando com a grande Diana dos Efésios, né? uma falsa deusa lá existente. A amplitude da igreja vai só crescendo, só expandindo. Nós não sabemos se Paulo chegou à Espanha, olha para você ver que coisa, mas Paulo queria chegar à Espanha. A gente tem um avanço missionário ininterrupto. Nós não sabemos porque Atos 28 termina nos falando sobre a condenação do apóstolo. Não nos conta, na verdade, não fala sobre a condenação de fato, né? Fala sobre o julgamento. Não nos fala se Paulo morreu ali, se Paulo sobreviveu àquela cena e morreu depois. A posição mais tradicional da igreja é acreditar que dessa prisão é aquela em que Paulo é morto e decapitado. E a decapitação de Paulo também é sustentada pela tradição da igreja, né? Não por texto bíblico, por historiadores ali que, paralelamente à Escritura, estão nos contando. Mas onde está a intenção e o coração da igreja? Está na obediência da expansão do Evangelho. Meu irmão, como é que está o Brasil nessa época, será, hein? Como é que está, será? Será que a turma já tocava um pagodinho do lado de cá? Será que os índios estavam sendo dominados pelos incas, né? A gente cria as nossas teorias de conspiração. Eu não sei, meu irmão. Mas a tarefa é que o Evangelho fosse pregado até os confins da terra. A igreja de Atos está sendo fiel à ordem do Senhor. Eles estão andando e pregando, até que todas as etnias ouçam do Evangelho de Cristo. Até que todos os povos, tribos, línguas e nações ouçam do Evangelho de Cristo. A missão da igreja, quando Jesus está dizendo, tchau, estou indo, já eu volto. Quando Jesus está dizendo, ele diz, recebereis poder para testemunhar, vamos pregar. Qual é a minha e a sua responsabilidade como igreja hoje? Está vendo como é que às vezes é bom voltar em Atos?
Por quê, meu irmão? O PH é bom para a glória de Deus. UPA é bom para a glória de Deus. Ata de reunião do conselho serve ao seu propósito. Culto do bebê dá glória a Deus, meu irmão. Mas a soma dessas coisas tem que levar a igreja onde? A pregação do evangelho, a expansão do reino. Lembre-se que o reino de Deus é um assunto da nossa teologia bíblica. E o reino de Deus não é físico e literal nesse mundo. Será na segunda vinda do Senhor. Agora, o reino de Deus coexiste nesse mundo com a maldade do mundo. E o reino de Deus avança como? Na pregação do evangelho. A tarefa da igreja, como era desde o princípio, continua sendo avançar, expandir, é chegar do reino de Deus. Qual o meio da igreja de fazer isso? Pregar do evangelho. Por que a gente fica o tempo todo querendo trazer um missionário a mais? Por que nos domingos de manhã os irmãos querem se ocupar com 30 minutos que seja de oração? Porque é para isso que a igreja existe. Essa é a razão de existir da igreja. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja envolve o PH porque homens fortes vão liderar seus lares, vão educar bem seus filhos que serão missionários, vão educar bem seus filhos que vão ser bons profissionais para a glória de Deus, estruturar a igreja e avançar o reino. Tudo isso faz parte. Que esses bebês aqui, meu irmão, se convertam lendo essas Bíblias, para que eles preguem. Tudo isso faz parte. O problema é quando a gente perde de vista a razão de ser da igreja. Quando a igreja, meu irmão, vira um centro terapêutico. Sabe terapia mesmo? Eu preciso desabafar. A igreja vira o lugar de desabafar. A igreja vira o lugar de... hashtag meu lugar de paz no domingo. Você faz um Reels, põe lá no seu Instagram, hashtag momento paz, né? E a igreja é isso. A igreja talvez seja, algum tipo de barganha para que quando eu chegar no céu eu diga, Jesus, eu nunca faltei 2 domingos seguidos, hein? Você não vai deixar eu entrar, não? E nós perdemos de vista o que é ser igreja. O que é ser corpo vivo de Cristo. O que é o Espírito Santo habitar dentro de você, agora crente convertido, e a sua razão de viver, a missão clara e simples que o Senhor te dá é testemunhar. Você precisa pregar, você precisa falar de mim. Pregar é uma palavra muito forte. Porque normalmente você fala, pastor, eu não sei pregar. Mas você sabe falar. Que a gente fala pelos cotovelos. E quando você não fala muito, você fala sozinho no banheiro, que eu sei. A gente conversa com o espelho. Isso aqui, a gente fala, meu irmão. E se você não gosta de falar, você vai aprender. Os irmãos, a Letícia, meu irmão, te ensina a pregar o evangelho sem falar. Quer aprender um mistério? A Letícia, esposa do reverendo Ivan, ela vai te ensinar as libras. Pregar o evangelho. Só isso aqui que eu sei, ó. Isso aqui não é capeta não, viu, meu irmão? A turma da Libras aí, não é? Eu te amo? É, aqui, ó. Silvinha sabe. Silvinha é aluna da Letícia. Pregar do evangelho. Olha esse exemplo. Surdos, não é surdos mudos, né, Silvinha? Só surdos. Acho que é a cara da Silvinha. Surdos são um dos povos não alcançados. Não podemos dizer que é um povo, porque eles são um povo brasileiro, mas é um segmento, é um grupo não alcançado no Brasil. A Letícia, meu irmão, esposa do reverendo Ivan, tá doida por aí, quase que se ajoelhando, falando, gente, aprende Libras. Ela esteve aqui na igreja. Porque não há quem pregue do amor de Cristo para essas pessoas. A razão de existir da igreja é testemunhar. Mas, pastor, eu achei que minha razão de existir fosse ser mecânico, que eu conserto bem os carros. Meu irmão, com a graça de Deus, seja o melhor mecânico possível e use todas as oportunidades que você tiver para pregar de Jesus. Conserte bem o carro dos outros, não passa a perna em ninguém. Quando não tiver defeito, você fala, não tem defeito, pode levar embora. A pessoa vai falar, nunca vi isso, mecânico que não passa a perna na gente, então é porque eu amo Jesus. E quem ama Jesus não passa a perna nos outros, não. Prega, meu irmão, a gente existe para isso. A igreja não é entretenimento, meu irmão. A gente precisa pegar firme nisso aqui, ó. Igreja não é entretenimento. A razão da igreja é a pregação do evangelho, a expansão do reino de Cristo. Por isso que a gente chora, mas a gente manda chorando o pastor Itamar para o campo. Porque a gente sabe a razão pela qual a igreja existe.
Por isso que a gente podia, meu irmão, pegar toda a verba da igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a verba da igreja, vamos fazer um churrasco de picanha uma vez por mês. Dá para fazer, tesoureiro? Dá para fazer, ué. Mas por que a gente vai contar os centavos e economizar onde for possível para mandar mais dinheiro para missões, para construir a congregação Bereia? Porque é o reino de Deus, meu irmão. E é para isso que a igreja existe. A briga nossa é assim, ó, não tem caixa, não. Igreja não existe juntar dinheiro em caixa, não, meu irmão. Pergunta ao tesoureiro, tem ali o capital de giro para botar o negócio para acontecer. Então, pensemos nisso. Como o livro de Atos está nos mostrando uma igreja que se sacrifica, que é martirizada, no sentido literal da palavra. Os crentes estão morrendo para pregar o evangelho. E nós estamos chateados porque o irmão não disse boa noite. Eu estou no clima de ontem ainda, eu falei sobre resolução de conflitos ontem, lá na Vila Nilo. E é importante a gente entender essa questão que se inicia nas viagens de Paulo, porque hoje mesmo, na nossa reunião de oração, a Camila trouxe, né? E a Camila falou bem, acho que o real objetivo, né, do trabalho missionário de viajar, né? Já são quase 3 anos que o reverendo Itamar está lá com a família e desenvolvendo um trabalho, aprendendo a língua, conhecendo a cultura, né? Mas a gente tem a certeza, né, no coração do que a Camila falou hoje, né? O reverendo Itamar está lá há 3 anos com a família e eles conseguiram através do discipulado, né? Esse ID, né? Quantas vezes Paulo não deve ter passado por isso? Eles conseguiram discipular uma menina que estava à beira do suicídio. Então, sair daqui, traçar todo esse mapa para chegar na Nova Zelândia e trabalhar dessa forma para que pelo menos uma pessoa, uma criança, né, um adolescente, deixe de se suicidar porque conheceu a palavra do Senhor, eu acho que esse é o real sentido, né? E quantos missionários no campo trabalham dessa forma, né? A gente está prestes a fazer uma viagem missionária e a gente escuta do missionário que está no campo, né? A cultura no meio dos índios, né? Como os índios hoje ainda sacrificam crianças, né? Se um bebê nasce com algum tipo de problema, o índio vai lá e sacrifica ele. Então a gente está no século 21, né? E essas coisas acontecem. Mas justamente por quê? Porque realmente existem hoje igrejas que ignoram, né? Todo mundo tem uma Bíblia. E toda a Bíblia, seja qual for a sua capa, a cor da sua Bíblia, tem os mapas aqui. E muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia e falam assim, nossa, mas por que tem esses mapas aqui, né? Será que um dia eu vou conhecer alguma cidade dessa? Mas não, é a essência, é o início de tudo. Paulo começou dessa forma. Os mapas não estão aqui por qualquer coisa, né? E eu acho que hoje muitas das igrejas perdem realmente o ensino de mostrar aos seus membros o início de tudo. O início de tudo é isso, é a viagem, né? E os missionários no campo, eles fazem isso, partem disso para realmente levar o evangelho e se alcançar uma vida só, o trabalho está sendo feito, a obra está sendo pregada. Fernando aqui vai primeiro. Concordo com o presbítero e algo que eu gosto muito em Atos fala sobre a oração. Todas as viagens de Paulo, tanto os discípulos, eles oravam, e no começo, quando fala sobre a descida do Espírito Santo, dunamis, ali, né, o poder de Deus, eu vejo que muitas vezes, tanto na nossa vida, a vida da igreja, em geral, não denominação, que nem você falou, o começo, a igreja, falta o poder de Deus, o dunamis, para levar e testemunhar em oração a todas as nações. Eu vejo que falta muito o poder de Deus, a busca em oração. Creio que o pastor Itamar, tanto a Letícia, eles tiveram uma vida de oração e Deus os levou até a esses lugares. Então, muitas vezes, dentro de mim, eu vejo que falta oração, tanto na minha vida, como na vida dos nossos irmãos, que nem o presbítero falou, esses 30 minutos, meia hora que a gente ora pelos missionários, nós estamos levando o poder de Deus a esses missionários, para testemunhar as nações, né? Então, falta o dunamis. Vamos lá, Vini. Só para
uma coisa bem legal que eu tenho experimentado é que pregar o evangelho essa palavra aqui da Bíblia é muito importante, da ideia de que o Espírito Santo traz poder para você poder falar. Quando você prega o evangelho e você está com o objetivo de falar, parece que as palavras vêm e o cenário fica propício para aquilo, né? Um breve relato é que, recentemente, estou jogando bola com os meus alunos do terceiro ensino médio e eu tenho levado eles para jogar com a gente lá no futebol do Preg às 6 da manhã, tá bom? Só um parêntese, meu irmão. Quem vai no futebol do presbitério 6 da manhã e falta na EBD é forte candidato à disciplina. Porque aí não dá, irmão. E isso propiciou com que eu ganhasse mais confiança deles e eles aceitaram fazer um discipulado comigo. Rapazes de 18 anos. E a partir do jogo, né, toda vez que concluía o jogo, acontecia algum lance, e sempre comentário pós-jogo, eu procurava colocar alguma perspectiva bíblica a partir das atitudes. Então, não existe uma grande dificuldade. Eu preciso ter tanto tipo de preparo e tal. Não precisa. É o convívio. O pregar o evangelho é a missão transcultural, claro, também em vários povos, em diversos povos, mas é aquele que está do seu lado. É a amizade. Jesus pregava os evangelhos para quem estava próximo dele, para os amigos, que eram os doces discípulos. Muitas vezes a gente não vai ter multidões para poder falar, mas um ouvido a gente vai ter. Então, como o Fernando falou, orar para que o momento seja propício, né? Mas que nós estejamos também atentos para falar. Fala do evangelho, fala das bênçãos, testemunhe sobre a sua vida, entenda como era a sua vida sem Cristo e como ela é agora, e fala, cara, olha que maravilha, né? E eu acho que esse é um grande fomento de fala, é como andar, é difícil, dá medo, cansa, mas dá o primeiro passo, você vai ver que você anda. O Ivan vai falar ali e eu vou encerrar na Tati aqui, tá bom? Senão... meu irmão, a fala do Senhor é mesmo dizendo, olha, quando vocês estiverem diante de uma autoridade importante, um momento precisando defender a fé, o Espírito Santo vai dizer a vocês, vai colocar no coração de vocês o que vocês têm que falar. É fazer, meu irmão. Às vezes a gente tem a impressão de que pregar o evangelho pegar o Wagner aqui, o Wagner vai lá na Praça da Sé, põe um caixote, uma caixinha de som, sobe no caixote com uma Bíblia bem surrada e fala com toda a voz. Meu irmão, você vai ser muito, muito mais efetivo se você pegar uma pessoa para ensinar sobre Jesus ao longo do ano que vem inteiro. Pega uma pessoa e diz, eu vou pegar esse cabra aqui e eu vou cuidar desse cara. Eu vou mandar mensagem para ele toda semana. A preocupação, não estou falando para você trazer ele para o culto, não. Eu não estou falando para você buscar ele em casa. Eu estou falando para você falar para ele. Para você intencionalmente dizer, a partir de hoje eu vou falar de Jesus para o William todas as vezes que eu puder. Vou puxar só assuntos que me levem à Escritura. Quando eu falar do Corinthians, eu vou dar um jeito de falar que o Corinthians caiu para a Série B já na história, mas o Senhor Jesus venceu a morte. Eu vou dar um jeito, eu quero falar do Evangelho, eu quero mostrar com a minha vida. Meu irmão, você vai ver os bons frutos do Evangelho de Cristo. É que às vezes a gente pensa, ou eu quero converter todo mundo, mas então, não quero fazer nada então não. Se eu não pregar igual Pedro, 5 mil não converter, então não quero fazer nada também não. Mas não é isso que é ensinar a guardar aquilo que Cristo disse. A comissão da igreja ela é muito mais facilmente tomada naquele sujeito que está lá, trabalha junto, ele senta do lado da sua mesa, você passa 8 horas por dia, vocês almoçam juntos, todos os dias da semana, e você só fala do Corinthians, você não fala de Jesus. Aí não vai, meu irmão. Precisa começar a falar. Vai lá, Ivan. Eu sempre tive uma dúvida sobre esse texto, eu nunca me aprofundei em criticá-lo, o texto de Atos 1:8, né? Mas de que poder que Lucas está falando, imagino, né? Porque para um advogado, quando lê, ele olha poder, ele vê mandato, né? Uhum. Ele vê, estou te dando autoridade para falar em meu nome. Sim. Sobre o reino. E não, de fato, sobre uma inspiração especial para você testemunhar. Uhum. Como é que... Capacitação. Faz exegese disso? Capacitação. Você não consegue falar por si mesmo. Você é falho nas
nas suas capacidades, você não tem poder de se convencer do Espírito Santo, é o Espírito que te convence. Você não tem bom entendimento da palavra, é o Espírito Santo que nos ilumina e nos ensina a palavra. Nós não temos naturalmente boa inclinação para falar, é o Espírito Santo que nos põe na boca as palavras a serem ditas. É essa capacitação. A Bíblia vai falar sobre essa obra de Deus, eu vou chamar assim, de várias formas. Então eu penso que esse poder do Espírito Santo é toda a obra de Deus que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Ele está nos santificando, ele está nos levando a aprender a palavra e a pôr ela para fora. É a obra do Espírito em nós. Qual é a finalidade dessas coisas? O Espírito Santo nos santifica e nos enche do poder para nós sermos crentes mais espirituais e sermos pessoas mais próximas de Deus. Também. Mas se você é alguém que se julga sábio, santo, conhecedor da Escritura e não prega, mas não é o Espírito Santo que está agindo em você, não. Porque a razão final de todas essas coisas ali, o texto está dizendo que é testemunhar, é falar sobre Jesus, é ser testemunha de Cristo. Se você é testemunha, o que você fala? Você é chamado para testemunhar lá no júri, lá, como testemunha, lá na frente do juiz. Você vai contar para o juiz que seu cachorro morreu? Você vai testemunhar, você vai falar do que você viu, do que importa ali, do crime, do problema. Você tem a simples tarefa de descrever o que você viu. O que Cristo fez em você na sua conversão? Descreva. Conta para ele o que Jesus fez na sua vida. Essa é a tarefa dos crentes de testemunhar. Então, eu acredito que esse poder está ligado a isso, a essa capacitação do Espírito Santo que envolve toda a obra do Espírito. É o Consolador descendo, agora o Espírito habita em nós e tudo que é prometido vem junto com o Espírito Santo. A gente precisa olhar o todo da Escritura nisso aí. Bom? Aqui nós somos bastante privilegiados por ter uma igreja comprometida, né? Porque é compromisso mesmo com a palavra de Deus. Porque tem, infelizmente, muitos lugares que tem igrejas que se dizem reformadas e não são, e desvirtuam totalmente, né? E o reino de Deus está avançando rapidamente. Nós estamos nesse tempo, mas precisa de pessoas corajosas, habilitadas pelo Espírito Santo mesmo, fortalecidas na palavra de Deus para poder ajudar bastante gente e pregar mesmo o Evangelho. Ah, Silvinha. Amém. Quero ser edificado. Falar sobre testemunho. E foi um testemunho recente. No dia do culto, né, da nossa irmã Ieda, eu até falo com muita emoção. A maioria aqui de nós conhecemos a vida do Guilherme. Quem é o Guilherme? É o vizinho da Ieda. E, humanamente falando, a gente pode se dizer que é um homem duro de coração. Acabando aqui o culto, ele me chamou. Ele me chamou e falou assim: Silvia, você pode ir na minha casa com as irmãs fazer o culto? Porque eu quero morrer feliz. Então, temos que testemunhar o amor de Cristo, queridos. Porque agora nós sabemos o propósito de Deus de deixar a Ieda 3 anos acamada. E a gente não pedindo cura e Deus não querendo dar. Mas ela, em todo o tempo, louvou e glorificou ao nosso Deus. E como ele falou, uma alma, 3 anos. E eu ouvi da boca do Guilherme. E eu respondi: pode ser hoje. Vamos o mais rápido possível, meus irmãos. Me edificou, irmãos, me edificou. Edificou. Vamos pregar? Vamos começar? Nossa tarefa é Judeia. É aqui mesmo. Nossa tarefa é aqui, meu irmão. Nós temos lá uma congregação sendo plantada. Tem uma igreja começando lá num bairro onde não tem nenhuma igreja pregando genuinamente o Evangelho. Tem vários espetáculos. Evangelho é mais difícil de achar na região. Vamos pregar aqui na nossa Judeia? Quem que é a sua Judeia? Quem que você tem que falar, meu irmão? Abra a boca e fala de Jesus, com amor, com brandura. Você não tem que gritar para ninguém, não, meu irmão. Vai lá, fala do que Cristo fez. A gente precisa pregar na Samaria. Samaria é um pouco mais ali. Já tem que pegar uma estrada, né? O presbítero Lucas vai pregar na Samaria, lá em dezembro.
a gente tem, às vezes, alguns desafios que vão um pouco mais longe. Para você evangelizar alguém que fala em Libras, você tem que aprender Libras, meu irmão. Já não é só no esticar do braço. Mas a tarefa é também até os confins da terra. Nós temos inúmeros povos que nunca tiveram o nome de Jesus pronunciado na sua língua materna. Inúmeros. Tantos desses catalogados, tantos desses que nós já sabemos a tarefa, alguns já com início de tradução, mas centenas de povos que estão esperando alguma igreja parar de fazer churrasco de picanha e mandar um missionário lá. Vamos fazer a mala, meu irmão? Vamos. A gente sabe que toda a parte do corpo de Cristo é importante, mas é mais difícil quem esteja disposto a dizer assim, eu não quero viver em Guarulhos. Eu estou disposto a ir para um lugar, comer aquela comida mexida com a mão, sabe? Que a gente torce o nariz. Meu irmão, o missionário quando vai lá e a pessoa mexe a comida com a mão, ele come a comida mexida com a mão. O cara vai lá na Índia. Ontem estava olhando a página de um casal que eu conheci, o rapaz no seminário e a esposa dele aqui no curso de formação missionária. Acabaram de embarcar para o Paquistão. Paquistão. Meu irmão, esses irmãos, eu acho que posso falar abertamente do projeto que está no Instagram, pastor da Vila Mariana. Mora na Vila Mariana, em São Paulo, meu irmão. Eles têm até acampamento. A gente sai daqui para o acampamento deles lá. Você não sabe que não é melhor ficar aí, não? E não. Arquimedes e a esposa disseram, não, nós vamos lá no Paquistão. Comer comida mexida com a mão, usar as roupinhas deles, de vez em quando ficar com medo, porque tem uma bomba estourando na fronteira. Tarefa da igreja, né, meu irmão? Vou virar o disco aqui, que senão o livro de Atos vai ficar nas missões e não é só isso. Tem mais algumas coisas. Vamos falar um pouquinho em línguas? Vamos falar um pouquinho nas famosas línguas estranhas, naquilo que é possível falar, né? Eu falo possível por causa do tempo mesmo. Não vou parar 11 horas não, irmãos, que hoje não tem encerramento, tá bom? Então a gente vai um pouquinho mais aqui. Vou me resguardar a não responder todas as dúvidas sobre orações em línguas. Vou me resguardar a não comentar nenhum causo. Pastor, tem um vizinho meu que uma vez... Eu cheguei em casa outro dia e os nossos vizinhos estavam lá orando em línguas. E a gente dá glória a Deus, porque tem outros vizinhos que batucam a madrugada inteira. Então, melhor que seja os crentes orando, né? Então, eu não vou comentar nenhum desses, porque nós precisamos ser zelosos e piedosos, meu irmão, ao emitir juízos e não condenar aquilo que você não sabe. Tantas vezes é Deus que está fazendo e a gente precisa ser cuidadoso com isso. Atos capítulo 2 vai nos contar então sobre a descida do Espírito Santo. Vamos ler Atos 2, do verso 1 ao verso 13, o cumprimento da profecia de Joel ali em Atos. Lê para nós, Mateus, por favor. Não deixar o cara perder o trem, não. Comprou a passagem, agora lê. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam todos habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouviu falar? Cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elemitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia.
da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabios, como os ouviu falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos imperlavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Muito bem, meu irmão. Se tratando de teologia bíblica, a gente está vendo aqui cumprimento da profecia do Antigo Testamento. O profeta Joel tem ainda aspectos ali na fala dele que ainda não se cumpriram, alguns que são escatológicos mesmo, mas Joel já está falando sobre este ato, este momento do livre derramar do Espírito Santo de Deus. Agora, o Consolador prometido viria sobre toda a igreja, como não veio antes ainda. Veja, meu irmão, o Espírito Santo sempre age no Antigo Testamento. É mentira crer que o Antigo Testamento é a era do Pai e agora Atos é a era do Espírito Santo. Isso é a heresia do modalismo. Ah, Deus ora é um, ora é outro. Não. Pai e Espírito estão no Antigo, Pai e Espírito estão no Novo. Mas a vinda de Cristo e a sua ascensão especificamente são esse agora livre derramar do Espírito Santo de Deus. Então, eis que a casa se enche de um grande vento. Espírito significa isso, né? Pneuma, a ideia própria de vento, sopro. No Antigo Testamento, ruá, a mesma coisa. A ideia de sopro, de vento de Deus, que está agora ali, literalmente, numa expressão visível, a casa sendo cheia do Espírito Santo. Ai, pastor, então a música da casa, nós guardamos essa casa para você. Não sei, hein, meu irmão? Não sei, não, que é a música do Airbnb, esse espiritual. Guardamos essa casa para você, Jesus. Olha que piada boa. Boa pra caramba essa, não, William? Nossa, cara, eu estou muito discípulo do Itamar. Ontem eu fui pregar na Vila Nilo, e aí eu conversei com o pastor falou, eu conheci o Itamar, ele veio aqui e tal. Aí o primeiro comentário do pastor foi, engraçado ele, né? Pastor Itamar, fantástico, né, cara? O Espírito Santo desce como em línguas de fogo. É uma expressão bíblica para tentar descrever o que Lucas está testemunhando. Como que explica aquela aparição visível do Espírito Santo? Então você já sabe que o Espírito Santo não é uma pombinha. O Espírito não é a pombinha. Naquele momento o Espírito Santo se manifestou como uma pomba. E nenhum texto diz que ela era branca, tá bom? É uma pombinha lá. Agora a manifestação visível do Espírito é línguas como de fogo repousavam sobre a cabeça dos discípulos. E aí, meu irmão, na aula de batismo, os catecúmenos vão ver, nós vamos ler texto, viu? Nós vamos ler texto quando chegar essa aula. Mas é por aspersão esse batismo do Espírito Santo aqui, tá? É de cima para baixo. Não tem essa de eu navegarei no oceano do Espírito, não. É de cima para baixo. Então não vem reclamar que a gente joga água na cabeça, não. E o argumento é sério, eu tenho mais argumentos para isso. O que acontece quando o Espírito Santo repousa sobre aqueles homens de Deus? Eles passam a falar em línguas estranhas. A mais temível expressão do meio reformado. Línguas estranhas. Que são línguas estranhas? O texto grego nos diz que são glossa, idioma. A tradução do texto é, então eles passaram a falar em idiomas estranhos. E aí, olha quem estava naquele lugar. Você lembra quando isso está acontecendo? Festa de Pentecostes. E você tem judeus espalhados por diversos lugares. Judeus que não são cananitas, que não são israelitas. E agora todo tipo de gente está reunido ali em Jerusalém e o texto nos narra inúmeros. Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene e ainda uns romanos que estavam por aqui. Qual é a ação espantosa do Espírito Santo? Pelo que aqueles homens estão espantados? O que é a grande tônica do texto? A grande tônica do texto não é
nós não sabemos o que eles dizem. Eles estão falando línguas que ninguém entende. A tônica do texto não é essa. Qual é o grande espanto deles? Verso de número 11. Como ouvimos em nossas próprias línguas a grandeza de Deus, das grandezas de Deus? Qual é, meu irmão, a ação do Espírito Santo no falar em línguas? O que está acontecendo ao falar em línguas? Comunicação e não confusão. A fala daqueles homens é nos idiomas naturais, na língua mãe de cada uma daquelas pessoas. E eles que antes não podiam entender o que estava sendo dito, agora têm tradução simultânea. Tradução simultânea. O evangelho está sendo traduzido para que eles entendam das grandezas de Deus. É certo que outros ali olham e dizem, estão bêbados. Nós temos essa realidade. Mas a tradução do evangelho é o grande efeito da ação do Espírito Santo. Sabe a ideia do vão e preguem por todo mundo? Mas como que prega numa língua que ninguém conhece? Olha o Senhor agindo. Olha Deus pontualmente naquele momento para que o evangelho fosse propagado a diversas nações, convertidos de inúmeros lugares de uma só vez, o Senhor com o dom de falar em línguas, em idiomas que eles não conheciam, acontece ali. Olha o verso 14. A pergunta deles no verso 12 é, que quer isto dizer? Como exatamente é isso? O verso 14 diz, então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz e os advertiu nesses termos. E vem um longo sermão de Pedro. Qual é o efeito das línguas? Levar aquelas pessoas a desejar ouvir sobre Deus. E ouvindo uma longa pregação expositiva, eles se convertem. Então, meu irmão, as exortações de Paulo em 1 Coríntios 14 estão nesse caminho. Paulo fala em 1 Coríntios sobre o dom de línguas na igreja, as pessoas que têm capacidade de traduzir do evangelho para outros idiomas na igreja. Como deve acontecer? Paulo instrui, Escritura Sagrada. Paulo diz que fale 1, 2, no máximo 3. Sucessivamente, um de cada vez. O argumento de Paulo é, precisa haver ordem no culto. Se um irmão está falando em um idioma desconhecido e não há quem traduza, o que ele deveria fazer? Guardar para si. E ele será edificado. Agora, se há intérprete, que seja traduzido, para que a igreja ouça a tradução e entenda o ensino que está sendo traduzido. Então, o falar coisas incompreensíveis por si mesmo não é o que acontece em Atos 2. O que acontece em Atos 2 não é confusão, não é o nosso famoso mistério. O que acontece em Atos 2 não é mistério, é o contrário, é revelação. Os mistérios de Deus estão sendo agora explicados em Atos. É o oposto do que naturalmente se vê. A igreja brasileira não tem essa prática. Se hoje à noite eu pedir para a nossa irmã Beatriz fazer uma oração de adoração, e a Beatriz pegar o microfone e dizer, Dear Lord, e começar a orar em inglês, você vai ser edificada pela oração da Bia em inglês? Do you not speak English? No, 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 a Roseli diz. A Roseli levantaria e diria, Bia, no, no. Porque não edifica a igreja. Agora, o texto não está falando que as orações em línguas não aconteceriam na igreja. O texto está dizendo que deveria acontecer desta forma. Deveria acontecer neste modelo. Então, ali em Atos, Pedro vai pregar o seu sermão e trazer 5.000 conversões. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14 é, se todos falarem ao mesmo tempo, cada um em uma língua, e entrar um ímpio na igreja, ele não vai se converter. É o argumento de Paulo. E aí sempre tem um crente de berço presbiteriano que visitou a Assembleia de Deus, né? E ficou lá, perdido lá. Meu irmão, os nossos irmãos pentecostais são irmãos em Cristo.
Aquilo que toca o evangelho, a salvação em Jesus, a convicção de pecado, os elementos de uma igreja verdadeira estão todos na maioria das igrejas pentecostais. Não é o falar em línguas que os desqualifica como crentes em Jesus, mas talvez eles falhem no ensino de Paulo de há línguas. Então 1 Coríntios 14. Entende? Pastor, mas por que hoje em dia a gente não vê mais o dom de línguas como acontecia antes? Você tem um desse aqui? Você tem um desse aqui? Eu falo inglês com você. Hoje eu tenho inúmeros cursos, ensinos, ferramentas, e o Senhor não precisa agir dessa forma. O Senhor Deus age em Atos de forma distinta com o que age nos tempos de hoje. Pense, meu irmão, Atos é um tanto singular. A igreja está iniciando. A pregação de Pentecostes é o começo da igreja. Deus está agindo de forma pontual para expandir o evangelho naquele momento, naquela cena. Então, não vemos a mesma forma de agir do Senhor ainda nos dias de hoje. Tem ainda três outros eventos ali em Atos, e eu quero citar eles para você, falando sobre a descida do Espírito. Olha um segundo, nós não vamos ler os textos. Nós temos o que se chama de Pentecoste samaritano. A essa altura já sabemos sobre os samaritanos. Tranquilo? Os samaritanos são rejeitados, foram miscigenados lá com o Império Assírio, tudo bem. O que acontece no Pentecoste samaritano? Tem esse problema de relacionamento. Judeus são crentes, samaritanos são os nossos argentinos. Essa turma não presta. Está entendendo? Meu irmão, argentinos também são crentes para a glória do Senhor, como os samaritanos eram. Por que a Escritura registra amplamente um Pentecoste acontecendo em Samaria? Para que não houvesse dúvidas de que o Evangelho é para todos os povos, até aqueles que os judeus comuns consideravam impuros. Cristo salva samaritanos. Então esse é um sinal visível da primeira conversão fora de Jerusalém, para que ficasse claro que a salvação de Cristo não é para uma etnia. Agora é uma situação pontual histórica, né? A gente tem um ato de Deus ali marcado em Samaria. Olha um segundo caso. Em Cesareia, Atos capítulo 10, versos 44 a 48 falam especificamente sobre isso. Pedro está pregando para Cornélio. Você tem um romano, você tem um gentio aqui agora. Não, os samaritanos até vai, porque no passado eles já foram povo de Deus. Mas e os romanos? E os gentios? E esses outros povos aí? A salvação do Senhor vai alcançá-los também. Então, Atos está nos mostrando a descida do Espírito depois dos samaritanos, agora os gentios sendo acrescentados à igreja. Da mesma forma que Samaria tem uma autenticação visual para que ninguém duvide que a ação do Senhor chegou também entre os gentios. Não há uma segunda bênção. Existe apenas um ensino de que Deus aceita todos gratuitamente no seu Filho. Vou falar da segunda bênção logo, já aqui, vou desfechar nisso. O terceiro caso, além de Atos 2, que nós temos é em Éfeso, em Atos capítulo 19. O que acontece em Éfeso? Os homens só conhecem agora o batismo de João até então. Eles não ouviam sobre Jesus, ninguém havia sido batizado no nome de Jesus, e Éfeso está agora lá nos confins da terra, lá nos últimos extremos do mundo conhecido daquela época. Paulo agora vai falar sobre esses novos convertidos e perguntar se eles já receberam do Espírito Santo. E eles ainda não conheceram. Atos, meu irmão, é um tempo pontual e singular na história da igreja. Atos não é em tudo normativo para nós. Olha como eles eram discípulos de João Batista, não conheciam o Espírito Santo. E aí uma conclusão possível é que é difícil acreditar que eles já eram convertidos. É uma boa possibilidade a se pensar nesse texto. Então, o que é que nós temos em Atos? Não temos uma normativa para a igreja de que quando somos convertidos devemos falar em línguas. De que quem fala em línguas é mais crente do que quem não fala em línguas. Nós não temos isso. Olha se Atos vira regra.
Não, eles falaram em línguas e já eram convertidos. Nós já somos convertidos, então temos que vir a falar em línguas no futuro. Se Atos, meu irmão, vira regra, então escolher um novo pastor tem que lançar sortes. Igual escolheram um novo apóstolo. Por que vocês não sortearam quem ia ser o pastor da igreja? Vocês votaram? Vamos seguir Atos. Olha esse aqui como é que é gostoso, ó. Alguém que mente sobre o dízimo é morto. E aí, meu irmão? Está acontecendo na igreja? O que acontece em Atos é regra para a igreja hoje? Nos princípios, sim. Na literalidade, não. Qual de vocês pode curar alguém com um lenço? Valdomiro. Paulo fez isso. Olha, tem diversas coisas que a igreja está afirmando. É norma para todos os tempos. Lá eles falaram em línguas, hoje tem que falar em línguas. É a segunda bênção, é o batismo em Jesus, lá com água, e depois tem o batismo do Espírito. Não, meu irmão. Por que não? Por que eles têm esse momento pontual de receber o Espírito? Porque o Consolador não tinha vindo ainda. Pastor, eles eram crentes, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo dessa forma, porque Jesus ainda não tinha ascendido aos céus. E eles se recebem de forma visual, clara e visível, por causa da descida do Espírito Santo. Depois disso, os crentes recebem o Espírito Santo na sua conversão. E sobre isso a gente vai discutir mais lá na nossa classe de catecúmenos. Você que já é membro da igreja e ainda está patinando nesse assunto, manda um WhatsApp para o pastor lá, para a gente resolver esse problema aí, para a gente bater um papo sobre isso. Então, não existem mais essas normas. A escrita de Lucas descreve a igreja em Roma, ou melhor, a vida da igreja de Jerusalém a Roma. Nem todos os detalhes são aplicáveis, mas o todo do livro, os princípios do livro, esses sim são aplicáveis à vida da igreja. Então, sobre o cessar dos dons. Fazer breve uma exposição que poderia ser uma aula inteira. O que é que cessa? O que é que não acontece mais de jeito nenhum? Revelações. Ellen White falou da parte de Deus. Não falou. Porque a Escritura diz que, ainda que um anjo dos céus desça e lhes dê nova revelação, que seja anátema. Novas revelações não existem. Irmã Roseli, divórcio é do capeta, mas Deus me revelou que se eu quiser divorciar da Sara, porque eu sou ungido do Senhor, Ele vai permitir. Mentira. Novas revelações cessaram no texto bíblico, não há novas revelações. Pastor, mas e os atos miraculosos? E o levanta e anda? Meu irmão, Deus é livre, Ele faz o que Ele quer. Se nós nos sentássemos aqui para falar, nós falaríamos de inúmeras situações de pessoas que foram milagrosamente curados por Deus. Medicina não explica. Deus continua agindo livremente. Mas, pastor, lá em Atos, quem curava era Paulo, ele tinha dom da cura. Aí você vai, meu irmão, prestigiar o grupo dos lares essa semana, que eu escrevi o estudo colocando exatamente essa discussão lá. Paulo vai chegar no final da sua vida e dizendo assim, deixei Trófimo doente em Mileto. Oi, Paulo, por que você não esfregou lencinho nele? Cura ele. Paulo escreve para Timóteo dizendo assim, mistura um pouco de vinho na água por causa das suas constantes dores de estômago e as muitas enfermidades. Por que Paulo não curou Timóteo? Porque estava longe. Manda o lencinho alguém levar, a carta chegou, o lencinho chegava também. Não é Paulo que cura, é o Senhor. E Deus é livre, meu irmão. Ele continua a fazer o que Ele faz. Nós não cremos que nenhum de nós administra dons de cura. Ah, pastor, mas eu conheço um irmão que tem dom de cura. Quem ele ora, fica curado. Vamos levar ele no HMU? Não, mas lá no HMU não funciona. Porque é Deus que faz. Não reside nas mãos humanas o curar. E Paulo, no final da sua vida, já não fazia. Mas por que ele fez no começo? Sinais para que creiam. O evangelho está no seu princípio. Atos é um tempo pontual na história da igreja. Precisa acontecer daquela forma, naquele momento. Tá bom? Deixa eu só citar, isso aqui é só um último slide mesmo. Só esse slide. Isso aqui é só uma refutação, meu irmão, de gente que está dizendo assim,
A igreja primitiva não tinha liderança, não tinha conselho, não tinha esse negócio de disciplinar, eles viviam a vida em comum, cada um partia e doava. O nosso presidente deu uma declaração essa semana, nosso presidente falou que a gente tem que ser comunista porque Jesus era comunista. E a turma lê Atos e fala, tá vendo, eles partiam e tinham tudo em comum, ninguém tinha nada seu. Será, meu irmão? Será que não? Tá até quebrando aqui já, ó. Dando bengalada nos outros aqui, ó. Será que em Atos não havia ordem na igreja? Talvez você nem tenha ouvido esse argumento ainda, eu estou te precavendo. Havia ordem na igreja, sim. A vida da igreja tem a sua boa comunhão. Eles tinham tudo e partiam o pão de casa em casa. À medida que a igreja cresce, igrejas locais se estabelecem. O problema das denominações surgindo são por causa das heresias. Mas a igreja vai se manter sólida e vai ter igrejas locais sendo divididas. Aqui, ó, os dízimos são trazidos aos pés dos apóstolos. Não que os apóstolos recebessem os dízimos, mas havia então uma ordem na igreja de como e quando isso deveria acontecer. E aí então a diaconia é estabelecida para que esses valores fossem usados para o socorro dos necessitados. Não era bagunça não, meu irmão. A igreja vivia em boa ordem. O mais claro exemplo disso é Atos capítulo 15. A discussão é sobre circuncisão. A igreja precisa debater o assunto. E quem vai debater o assunto se não tem autoridade? Tem autoridade, sim. Presbíteros, bispos, são escolhidos pela igreja. Estes são enviados como representantes das suas igrejas. E esses bispos, presbíteros, pastores, regentes e docentes, eles vão se reunir lá no concílio e vão debater teologia. Eles é que vão enviar os apóstolos. É uma autoridade que está autenticando o envio dos apóstolos. Paulo, quando então é convertido e o Senhor Jesus aparece para ele, a segurança é porque Paulo vai lá em Jerusalém falar com quem? Com os apóstolos. E eles é quem vão autenticar o ministério do apóstolo Paulo. Paulo escreve a Timóteo deixando clara a ordem na igreja com presbíteros e diáconos oficiais da igreja. Então, meu irmão, falácia a ideia de que a primeira igreja era um grande mundo hippie gospel. A igreja do século I. Tinham tudo em comum, eles comiam juntos, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Aí morre um Estevão, meu irmão. A igreja não vive assim. Sempre houve boa ordem e decência na igreja. Tá bom? Findamos Atos, meu irmão. Findamos Atos. Eu queria deixar esses 3 grandes temas para você. Falar sobre missões, a propagação do evangelho, falar sobre a descida do Espírito, que é tão polêmica, e falar sobre a ordem da igreja, o governo da igreja que sempre existiu dessa exata forma. Ai, pastor, pensei que o Papa era Pedro. Uai, se fosse lá em Atos 15, ele tinha dado uma bula papal e resolvido, né? Mas não, o parecer de Tiago é que vai ser considerado. Então, meu irmão, muito cuidado e muito zelo sempre ao avaliar, ao estudar a palavra de Deus. Tá bom? De forma diferente hoje, então, nós vamos orar, encerrando, né? Queria convidar os irmãos para se colocarem de pé, mas não perder o hábito de perguntar se há algum aniversariante entre nós, alguém que essa semana completou mais um ano de vida. Cadê o Eric? O Eric, tá, o Paulo, Roberval está aí? Não, acho que não está. Marli também não está hoje. Não, aí é semana que vem. Eu sou rígido, eu não tenho esse negócio de receber bênção adiantado, não. Pastor Itamar, lá na Nova Zelândia, falamos dele aqui hoje, né? Tá com a orelha quente lá. Ai, cara, a gente é brasileiro, fica falando esse negócio de orelha quente, né? Deus o livre. Vamos orar, queridos, pela vida desses nossos. O Henrique completou, né? Você também, não? Você também? Primeiro ano de vida, bênção de Deus. Vamos orar, queridos. Pai de amor, te agradecemos por essa manhã, Deus, pelo tempo que nós tivemos de nos aprofundar na Escritura, de pensar em assuntos que são importantes para a vida da igreja, para a nossa vida com o Senhor, e podermos humildemente, Pai, nos submeter à Tua palavra.
Oramos, Deus, para que esses ensinos sejam cada vez mais consolidados no nosso coração, que nós possamos nos aprofundar naquilo que ainda não conhecemos, porque sabemos que a Tua palavra é palavra de vida para nós, Senhor. Queremos orar também, Deus, pela vida do Paulo, do Henrique, que aqui estão, e também de outros irmãos, Senhor, que não estão essa manhã, Pai. Nos lembramos do Roberval, da Marli, Senhor, do Eric, do pastor Itamar, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela vida de todos esses que têm completado mais um ano de vida, Pai, que têm amado o Senhor e o servido nessa igreja, Senhor. Oramos especialmente pelo Henrique, Senhor, pelo seu primeiro ano. Que graça do Senhor, Pai, findar seu primeiro ano de vida na presença do Senhor, Pai, junto dos seus pais,